I wonder why I fell in love with you. 'Cause you've never been around when the sun is falling down. Olá minha gente, bem-vindos ao Só Bárbara, um espaço onde vamos rir, sentir e falar sem medo. Hoje o nosso tema principal é a espiritualidade e claro, como não podia deixar de ser, os nossos convidados também são ligados à espiritualidade. Hoje tenho aqui dois convidados muito especiais, dois terapeutas holísticos, ambos em áreas diferentes. Temos a Ana e o Sérgio, que profissionalmente se chamam Sariezo e Ana Fier, certo? Certo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. De nada, é sempre bom ter aqui gente boa e conversas ainda melhores. Eu escolhi esta noite porque é uma noite especial, é a noite de Halloween, portanto a noite do Dia das Bruxas, e claro, não estou a chamar a bruxa a ninguém, mas eu acho que toda a gente tem esta curiosidade nata, que é perceber o outro lado. O que é que existe do outro lado? Vamos tentar ter aqui uma conversa realista, descontraída, e a ideia é, se possível, tirar algumas dúvidas minhas e muito provavelmente das pessoas que nos estão a ver através do ecrã, sabe-se lá onde. Por isso, gostava que se apresentassem um de cada vez, não sei, a Ana primeiro, o Sérgio. As minhas senhoras. Ai, são tão cordiais. Que coisa lá, eu vou-me soltando, não é? Por aqui fora. E então, Ana, eu vou fazer uma pergunta, se calhar assim é melhor. Faço uma pergunta, podem responder ambos portanto, vezes diferentes, que é para ser um bocadinho... Exato. Não, debate vamos ter daqui a bocadinho, porque eu acho que temos aqui umas temáticas engraçadas para debater. Por isso, o que é que te levou à espiritualidade, Ana? A espiritualidade não foi logo, como é que eu vou explicar, nasci com a espiritualidade, mas foi avançando com o tempo. Não foi logo uma descoberta, até porque quando era mais pequena fazia parte, mas era normal, não é? Com o tempo, acho que eu, como qualquer pessoa, fui aperfeiçoando e fui descobrindo, portanto a espiritualidade foi fazendo parte da minha vida gradualmente. Ou seja, enquanto pessoa, foi uma curiosidade que foi... Sim. Diria muito que bem. sim. Certíssimo. E tu, Sérgio? Conta-nos lá. Eu tenho uma visão mais ampla da coisa e acho que todos nós nascemos com uma espiritualidade associada a cada ser, porque todos nós somos mediúnicos, temos uma mediunidade e depois cabe pegar nela se há uma desenvolvência ou não perante as circunstâncias da vida e perante aquilo que é ou não a espiritualidade de cada um. Lembro-me de histórias que a minha mãe contar que eu, quando eu era pequeno, que tinha alguns comportamentos fora do comum, e não estamos aqui a falar de espectros autistas nem nada disso. Já porque agora assim, há uma linha muito ténue, não é? Sim, mas eu tinha alguns comportamentos que não eram normais, dito na sociedade geral, e depois sim houve um acompanhamento já mais articulado, com pessoas mais competentes e já mais envolvidas, em que havia aqui qualquer coisa de mais do que aquilo que deveria. E então, pronto, a partir do momento dessa descoberta, houve ali uma fase da minha idade em que foi encoberto, em que não me fazia a mínima ideia do que era, até que voltei a pegar no estudo, e a partir do estudo da espiritualidade, daquilo que era o oculto, comecei a perceber que me enquadrava naquilo, que provavelmente até trazia aquilo de outras vivências. Certo. E que me identificava totalmente com aquilo que lia, com aquilo que estudava. E penso que nesta vertente a espiritualidade está em cada um de nós, cabe-nos a nós ou não se queremos desenvolvê-lo. Certíssimo, e concordo plenamente contigo. Aliás, eu estava-te a ouvir, ou seja, essa ajuda que tu tiveste, no fundo foi, quando eras mais novo, foi uma ajuda mais espiritual, não é? Portanto, sim, digamos que na altura ainda eram chamados os ditos curandeiros, aquelas as pessoas com uma mediunidade já evoluída na altura, em que não havia tanta essa comunicação social como há hoje em dia, em que essa comunicação é de fácil acesso, que eram pessoas muito restritas, e sim, a partir daí houve uma panóplia de situações em que foi feito o acompanhamento devido. Certo, e desenvolveste.
Certíssimo, muito bem. Fico muito feliz com esta introdução, lá está, já temos aqui visões diferentes e até vivências diferentes. Percebi aqui que se calhar a Ana tem até uma ligação mais dentro da vertente religiosa, mais tradicional, não é? E temos o Sérgio que tem aqui uma visão em que desde novo já houve alguém com um bocadinho mais de visão à frente, para a altura, e sem grandes informações, não é? Porque é como tu dizes, isto agora vamos à internet em qualquer canto, aliás, eu quero discutir isto aqui convosco. Hoje em dia basta-se usar o chat GPT, que ele diz-nos sim. se a informação é credível ou não, certo. ficamos na dúvida. É verdade. Mas... Existem bons cursos no chat GPT, inclusive. Mas deixamos isso para uma conversa mais à frente. Mas realmente eu ia falar, não era do chat, mas portanto das próprias pesquisas que as pessoas fazem, não é? Dos gurus, há aqui uma grande indústria também à volta disto que acaba muitas vezes por ofuscar aqui a verdadeira razão da espiritualidade e ofuscar a própria espiritualidade, não é? Eu acho que se formos estudar um bocadinho o que é a história da vertente espiritual, que engloba tudo e todas as religiões, aqui um bocadinho partindo do princípio que eu também fui católico e sou católico, embora não praticante, sigo outra metodologia também de uma outra religião, mas se pegarmos na história daquilo que era a Bíblia, não é? Que foi escrita não sei quantas vezes e certamente que nunca foi escrita da mesma forma como era a verdadeira. Ou seja, eu acho que os sânscritos que vêm antigos para agora, seja ele com tipo de espiritualidade, com tipo de magia que possam ter transcrito nos livros atuais que vêm hoje, é claro que hoje em dia cada vez há mais estudo, mais investigação, tanto na ciência, e a ciência aqui entra um bocadinho na parte, junto com a espiritualidade, uma forma de complementar algo que não é visível. Com algo porque elas já andaram juntas, não é? Sim, e vão andar sempre, apesar de haver sempre aquela discrepância de quererem de não associar a ciência à espiritualidade e a espiritualidade à ciência, mas acho que é um conjunto de situações em que há um resultado final sobre alguma coisa. E acho que nos livros hoje em dia há muita informação, é certo. Se toda ela está credível ou não, eu também não sou ninguém para dizer se sim ou não, porque cada um... Eu acho que depende um bocadinho de quem escreveu, não é? O credível é um bocado... Também depende da interpretação de cada um. Certo, exatamente. As pessoas às vezes vêm e querem acreditar só naquilo que querem acreditar. Certíssimo. A minha primeira pergunta seria exatamente um pouco relacionada com isso. Como é que... vou fazer a pergunta à Ana e passo consequentemente aqui ao Sérgio. Como é que se vive com esta sensibilidade no mundo de hoje? Portanto, nos dias de hoje. Como é que se vive com esta sensibilidade? Como é que se é sensitivo nos dias de hoje, com este ruído? Portanto, como é que isto se processa? Eu acho que é um bocadinho com o autocuidado, principalmente, mas eu acho que vai primeiramente da gente se conhecer e perceber o interior primeiro, não é? Eu acho que a gente conseguindo encontrar o nosso interior e perceber as nossas sombras, conseguimos depois coabitar com o resto, porque assim, sempre vai haver, sempre houve pessoas boas, pessoas menos boas, pessoas com, sei lá, com mais evolução, com menos evolução, e isso cabe a cada um ter o cuidado de se autodescobrir e a partir daí protege-se, porque assim as coisas mais sempre aconteceram, sejam elas visíveis ou invisíveis. Certíssimo. Não sei se seria essa a resposta. Sim, está respondido de qualquer das formas. Tudo isto é conteúdo, portanto, não se prendam por mim, eu estou cá para ouvir e aprender, por isso, à vontade. E tu, Sérgio, o que é que tu achas sobre esta sensibilidade no mundo de hoje, com tanta tecnologia, como é que ainda se consegue ter aquela sensibilidade? Quando eu falo sensibilidade também, a minha pergunta até vai mais para o primitivo, não é? Voltando aqui se calhar à raiz da questão, porque há aqui um tema que eu quero falar, estou muito ansiosa sobre isto, não é? Que são as histórias assustadoras, que eu não vou falar já disso, mas vai um bocadinho ao encontro desta raiz, que é o que eu acho, a minha percepção da espiritualidade e provavelmente de muita gente, é que antigamente a sensibilidade, esta situação, a espiritualidade em si, era associada a alguma coisa muito, exatamente, muito dark, muito obscura. Aliás, a maior parte das pessoas tem medo, mas não é? Mas isso, a história que a gente conhece, desculpa,
Força. Porque assim, a espiritualidade já andou pela sociedade, não é? Fazia parte da sociedade. Vemos o Antigo Egito, vemos em África, vemos essas culturas todas. Isso era uma coisa extremamente natural. Acho que tem a ver um bocado com a imposição das religiões, eu não sei se, não é? Tem a ver com a imposição das religiões, que fizeram com que tornasse a espiritualidade e tudo que é mítico, tudo que é diferente, um tabu. Para mim, tenho várias questões sobre isso que eu penso, não é? Mas pronto, são situações privadas que eu penso. Porque acho que a própria religião queria-se apoderar desse conhecimento. Vamos ser um bocadinho honestos, não é? Então eles criaram um tabu para as pessoas não terem acesso a isso. Portanto, Ok. isso depois criou-se ali uma vertente má das pessoas olharem que aquilo não era bom, que aquilo não era... Para se criar uma espécie de medo e respeito, não é? Falando aqui da igreja. Sim. No fundo, a própria igreja foi grande impositora da bruxaria e dessas situações, não é? No tempo de Salem. Sim. Olha, eu com certeza que seria uma bruxa. Conhecida. Certeza absoluta aos gostos que eu tenho. Mas ainda antes disso, Certo. outras situações, outras civilizações que acabaram por não compreender realmente o que é que acontecia ali. Tanto é que eu acho que estas novas pessoas estão num resgate, principalmente quem quer realmente andar na espiritualidade. Evoluir, não é? Sim, estão num resgate desse conhecimento que está perdido. Ele não está perdido, ele está aí, só que está fragmentado, porque depois cada um pegou naquele conhecimento, cada um pegou no que lhe convinha. A igreja tem um bocado, não é? Sei lá, o Manda tem outra, estou a pôr aqui algumas religiões, mas falamos conhecimentos. Certo. A própria medicina que a gente hoje tem nos hospitais e isso, veio de curandeiros, Certo. de conhecimento das ervas. Certíssimo. Concordo, exatamente. Neste caso, e colocando aqui um segmento daquilo que a Sofia acabou de dizer, o que é que tu achas, Sérgio? Achas que... Agora, outra pergunta que tem a ver com isto, se calhar acho que até nos consegues elucidar, dando aqui outro ponto de vista. Intuição ou imaginação de muita gente? O que é que se passa? É uma pergunta um bocadinho... $1 million, baby! É uma pergunta com uma boa retórica, mas que temos que dividir-la. Certo. Eu vou aproveitar só aqui um bocadinho da Sofia, da Ana. Ana Sofia, não é? Porque isto vai ser complicado. Conhecemos pelo nome, depois bem pelo... Da Ana. E ela estava a dizer aí bem, relativamente àquilo, e não querendo alimentar aqui nenhuma polémica, mas quem perceber ou quem se interessar um bocadinho pela história da Igreja Católica, mais concretamente, vai perceber que muito daquilo que a Igreja, não vou dizer escondeu, mas que oculta daquilo que deveria ser a soberania espiritual, ou seja, é daquilo que deveria ser conhecimento de todos, porque não é à toa que os padres praticam o exorcismo, vêm dar o passo final a uma pessoa que está a morrer, toma um som, para que se sinta aliviado dos pecados. E a pergunta retórica aqui, que agora que sou eu que faço a quem nos assiste, é então se muita gente tem uma dificuldade em acreditar o que é que há depois da morte, ou o que é que existe depois do outro lado, porque é que todos queremos partir em paz e todos queremos partir perdoados dos nossos erros, das nossas atitudes menos corretas? Isto é uma pergunta que podemos deixar no ar para depois quem nos assiste responder. Fica a dica, portanto, aqui em baixo respondam, aliás, podem colocar perguntas que serão respondidas no programa seguinte ou não, quiçá, estou a ponderar muito seriamente tornar isto uma rúbrica ou pelo menos um programa mensal. Digam-me o que é que acham, aproveitemos bem essa dica. E acho que depois há uma imaginação muito fértil que foi criada em torno daquilo que era, e puxando aqui um bocadinho uns séculos atrás, na altura das bruxas, em que eram queimadas, que eram afogadas, que eram atadas com cordas ao pescoço, deitadas ao rio ou ao mar, que eram queimadas perante a aldeia toda, porque eram pessoas que já nasciam com uma mediunidade diferente, em que hoje em dia o termo utilizado da bruxa ou do bruxo está sempre associado a algo maligno, algo menos bom. Sim. Mas é que toda a gente, quando está com algum problema, diz: pá, é melhor ir dar uma volta, vai ao bruxo. Não creio las bruxas, pero que las hay. Eu ia por acaso citar... Existe. Na hora do aperto, não é? Sim, mas nós temos que saber, temos que começar a perceber o que é que realmente é
a feitiçaria, a bruxaria, a magia, o que é espiritualidade, o que é um passe espírita, o que é como chamavam as nossas avós, uma meizinha para curar, porque deve haver muita gente que nos está a assistir em que se vai identificar com uma avó que fazia um chá todo XPTO com ervas e mais não sei quantos ingredientes lá para dentro para curar uma gripe. Havia avós que talhavam o sol, havia avós que talhavam o medo. Ou seja, tudo isso vem de um sânscrito antigo ligado a um médium de unidade, a um curandeiro, de qualquer aldeia naquela altura em que fazia isso, que era o curandeiro daquela aldeia, para curar as crianças, para curar as pessoas que sofriam de alguma coisa. E efetivamente curavam. E curavam, porque tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que a natureza nos fornece, cura. E pegando nisto, e na imaginação, que hoje em dia é demais, eu costumo dizer que hoje a imaginação é muito fértil relativamente àquilo no que toca, muitas vezes a falar daquilo que não sabemos. E eu penso que, e é como que eu costumo dizer muitas vezes, eu não sei como é que se coloca um tijolo numa parede, mas se me ensinarem, eu no fim de uma semana devo saber fazer um muro. Sim. Mas eu... Mais ou menos. Eu ia falar isso. Eu ia... Fica lá um nível. É sim, para todos, com respeito a todos os trolhas que nos estão a ver, que são tão precisos aqui neste momento em Portugal, por favor, não vão embora. Construção civil. Trolhas, portanto aqui nós estamos no Norte e portanto no Norte um senhor que trabalha na construção civil, para quem não sabe, valor a essa gente. É essa gente, muito boa gente, quem me dera a mim saber dessa arte, porque cada vez mais estamos com escassez nessa área, mas eu ia pegar exatamente aí. Essas pessoas que tu estás a falar, essas pessoas que têm a imaginação fértil e que muitas das vezes, não é, a área delas até é com um pincel e elas pegam num tijolo, podem estar a abrir caixas de Pandora? Essas pessoas podem estar aqui a induzir em erro e muitas das vezes a fazer coisas que até são completamente erradas, não é? Porque quem não sabe é como quem não vê. Sim. Olha, vou ter que partilhar isto com vocês porque, olha... Partilha, por favor. A gente estamos aqui... Há uma aplicação que hoje em dia toda a gente usa, o TikTok, e o TikTok tem servido muita coisa, especialmente para... Peço ao TikTok que nos patrocinem lá, se bem. Não, mas bem, atenção que há TikToks fantásticos, TikToks que devem ser assistidos, que tiramos muita aprendizagem daquilo. Mas pegando naquilo que estavas a questionar, há muitos TikToks que só vieram mostrar a quantidade de charlatões que por aqui andam. Em várias áreas, e não estou só a falar na área do espiritual. Sim, agora há tudo, não é? O que é que acontece? É que tu se tens uma má experiência num lado, se fores ter outra má experiência no outro, certo, já não vais procurar mais experiência nenhuma ligado àquela área. Exatamente, sim. Seja ela espiritual, seja ela outra área qualquer. E o problema é com a ideia que tu ficas associada àquela imagem, e vamos falar na vertente espiritual, estamos a falar, naquela vertente espiritual. Porque depois, dar a volta a uma pessoa, ou tentar fazer com que a pessoa compreenda que pode ser ajudada, pode desenvolver na parte espiritual e tudo mais, começas a criar aqui a tais caixas de Pandora em torno da pessoa, e a própria pessoa começa a criar essas mesmas caixas de Pandora, que é uma ilusão, é uma imaginação, é uma pedagogia que me estão a tentar implementar só para me comerem dinheiro, é isto, é aquilo, ou seja, dentro dessa caixa há uma panóplia de situações e uma panóplia de escolhas em que as pessoas vão demorar a querer interagir nessas situações. Até porque a melhor publicidade, desculpa, continua a ser a publicidade de boca, não é? Sim, claro. É um bocadinho isso, sim, concordo. Claro, e para passar a palavra à Ana, eu acho que a partir do momento em que tu consegues ter seriedade, consegues, e isto aqui, independente de ser sério ou não, vai haver sempre gente que gosta ou que não gosta, mas tu conseguindo ser séria, passares uma boa seriedade, uma boa performance à pessoa daquilo que realmente é a tua vertente e a vertente em que tu trabalhas e da forma como tu trabalhas, e conseguir explicar a uma pessoa que vem de uma parte cética a começar a acreditar em algo e fundamentares o porquê daquilo ser assim, eu acho que isso é um bom caminho para um progresso da pessoa. Mas depois há, dentro disto, as imaginações que
podem... Depois, e eu depois também acho muito giro estas coisas que eu sou uma espectadora, uma admiradora nata da espiritualidade. Não tenho a coisa muito bem desenvolvida ainda, mas sou curiosa ao ponto de pesquisar e saber, como é óbvio, as caixas de Pandora que já abri podem já ter sido algumas, mas o que tenho vindo a denotar um bocadinho é mesmo isso. É que depois de certas pessoas, eu considero até um bocadinho perigoso, não é? Há certas pessoas que, muito provavelmente, e por estarmos a falar aqui, voltando à vossa, ou melhor, seguindo a vossa linha de raciocínio, colocando isto numa situação que, portanto, tem muito poder, brincar muitas das vezes com estas coisas, se calhar pode tornar o resultado diferente. O que eu quero dizer é, estas pessoas que depois levam as coisas demasiado a sério ou a peito, e o que eu começo a ver são pessoas que apanham uma pena no chão, e esta pena é uma mensagem... de um anjo, talvez, não sei, quiçá. É verdade. É isso, sim, sim. Eu tinha uma pergunta diferente para ti, Sofia. Curar, dói? Dói. E então, porquê? É assim, pode haver curas sem dor. Eu vou falar sempre baseada na minha experiência e pelo aquilo que eu tenho visto com outras pessoas e outros terapeutas. Dói porque a gente tem que curar, tem que mexer naquilo que não quer mexer e tem que dar o passo. Não é? Muitas vezes temos situações que queremos fazer, queremos a cura, queremos ver, queremos, não é? Mas não queremos mexer, não queremos sair da zona de conforto. E é preciso sair da zona de conforto para curar. Certo. Não é? Então dói, e dói muito. Já sabemos que dói. Dói. E eu vou dizer, muito bem. De nada. Muitíssimo bem. Pronto. Portanto, curar, então, de facto, não precisa doer, mas à partida, se não doer, não é cura? Ou não estamos a fazer um trabalho como devia ser feito? Isso é uma pergunta para um milhões, quase. Por favor, responda-me que eu quero ficar rica nesta vida, portanto, por favor. Eu vou ser sincera, eu não conheço nenhuma cura, e estou a falar de cura mesmo, não estou a falar daquela falsa realização, porque muita gente fica naquele limiar de acha que está curada, mas não deu passo necessário. Sim, estou plena. Sim. Eu sinto-me plena, adorava nesse estado de espírito. Mas vou manter na situação que estou, porque eu estou muito bem, deixa-me estar, não é? Eu sei que aquilo me traz a felicidade, mas eu não quero sair da zona de conforto, eu não quero mexer, portanto, eu estou ótima, vou dizer a mim própria que eu estou ótima. E as pessoas muitas vezes até se convencem disso e vivem nisso. Mas não são felizes. Uma pergunta pertinente, o que é para ti a cura? Desculpa estar a fazer o teu lugar, mas eu fiquei pega lá um cartãozinho. Hoje, no final, temos... Força. Não, eu gosto disto, força. Mas, numa visão ampla daquilo que tu acompanhas, o que é para ti curar? Para mim curar é ver-me como eu sou, principalmente as minhas sombras, aceitar as minhas sombras. E é assim, é difícil, porque ninguém gosta de ver aquilo que nós temos cá dentro. A partir daí, a gente pode atingir estados de cura espetaculares, mas tem que ir primeiro ao fundo, primeiro à parte mais escura, e aceitar, porque à partida se vais procurar uma cura, não é? É porque não estás bem. Mas eu vou acrescentar aqui um bocadinho à tua história, que é, pegando naquilo que a Bárbara perguntou há pouco, sobre a imaginação, tem havido várias situações de pessoas que pensam que ficam curadas, imaginam que ficam curadas com uma só terapia, com uma procura espiritual, com algo de... Uma falsa cura, porque depois, e isto vamos já, por exemplo, ir para a metafísica da saúde, já podemos ir para outros patamares, em que depois aparecem situações no físico, e podemos falar em doenças, não é? E a pessoa não sabe o porquê. Claro que isto depois não quero abrir caixas de Pandora. Força, não, mas aqui podemos abrir caixas de Pandora. Faça favor que até vou beber um chazinho. Eu, lá estava a falar por mim, acredito que a grande parte das doenças são manifestadas, que manifestam-se no físico, acontecem primeiro na vertente espiritual, não é? Na vertente energética. E é assim, e a falsa cura pode ser uma dessas situações, porque assim, eu se nego que eu vou dizer, sou feliz, eu estou a negar a minha essência que sou feliz, porque eu não sou.
Se eu estou numa situação que eu não gosto, eu até posso dizer várias vezes, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, mas não sou. Porque se eu não gosto da situação, é porque eu não sou. Mas isso só para percebermos, por exemplo, nós quando dizemos que somos felizes e de facto não estamos, é uma consciência que nós... É assim, no fundo todos nós devemos ter essa consciência, mas eu também sempre ouvi falar muito da voz do coração e da voz da cabeça, é uma coisa que me faz assim um bocadinho de aflição porque eu nunca consegui diferenciar. Eu considero que o meu cérebro neste momento e na vida é uma discoteca dos anos 80 e portanto é um bocadinho difícil fazer ouvir aqui alguma coisa, mas como é que, por exemplo, respondam quem quiser, como é que nós podemos fazer para separar, ou melhor, sabermos de onde é que vem a voz? Quando é a voz de cabeça, não é? Chamada voz de cabeça, e a voz do coração. Portanto, segue o teu coração, segue os teus sonhos. Isto vem dito de onde? Posso achar que eu já respondi a Força. Tá. Fica no ar. Eu acho que é interessante, porque muitas vezes é difícil de percebermos o que é que o coração sente e a cabeça pensa. Exato. Mas nós temos sempre aquela retórica de dizer, não, segue o teu coração, como disseste bem, e o que o teu coração disser é aquilo que tu... Exato, né? Sim. Mas muitas vezes ficamos naquela pergunta que é, o coração fala comigo? Pois, é isso. Eu penso, não é? Da mesma forma de que não podemos deixar que os pensamentos intrusivos tomem conta do nosso pensamento ou do nosso mental. Sim, podemos não permitir isso. Mas vamos falar através do coração. É claro que e isto é a minha forma de ver as coisas, aquilo que o coração fala é aquilo que é o meu sentimento perante uma situação. Certo. Aquilo que eu penso é o meu raciocínio lógico a pensar relativamente a algo que eu tenho ou não que fazer. Se eu juntar os dois, o raciocínio com o sentimento, eu consigo tirar daqui uma dualidade de critérios e agir de uma forma provavelmente mais correta para mim, mas que pode ser muito má para ti. Certo. E nós temos que ter aqui 2 pesos e 2 medidas, que é aquilo que é muito bom para mim, da forma como eu atuo perante as circunstâncias e as situações, pode não ser favorável para a Ana, pode não ser favorável para ti ou para qualquer um de nós, mas é o favorável para mim. Porquê? Porque eu pensei desta forma, idealizei desta forma e o meu sentimento em prol daquilo é desta forma, então eu vou fazê-lo. Mas está errado. Para mim está certo. Ok. Eu acho que tocaste aqui num ponto que também acho que volto a referir, é a minha dúvida em primeira instância, mas muito provavelmente também a dúvida de outras pessoas, que é exatamente isso. Essa voz da cabeça e a voz do coração, independentemente do que ela diz, o que é transversal a todas as pessoas ligadas à espiritualidade, nomeadamente que eu conheço e que acompanho, é exatamente isso. É outra coisa que também falam, que o que for bom para ti, ou seja, o que for bom para mim, sim, é o que está certo. Não é? Como assim? São programações. Mas nós temos que... Só vou dar um exemplo desta caneca muito rápido. Sim, pode ser. Que é, nós sabemos que devemos pegar pela pega da caneca, não é? Por isso é que ela tem uma pega para nós beber. Mas nada me impede de pegar na caneca e bebê-la assim. Óbvio. Certo? Mas então porquê é que está aqui a pega? Normalmente, numa situação normal, é para eu pegar. Nada proíbe pegar assim. Sim, seja, mas se vocês me disserem, não Sérgio, não bebas assim, porque tens de pegar pela asa da caneca. E eu, está bem, mas vocês bebem como querem e eu bebo como eu quero. Claro. E vou beber assim. Ou seja, porque é o melhor para mim. O melhor para mim pode ser uma circunstância completamente diferente daquelas pessoas que estão à minha volta, daquelas pessoas que me veem, mas é o melhor para mim, é aquilo que me faz sentir bem e realizado, então eu vou fazer desta forma. Certo. Então vou colocar isto ao contrário. Então significa que, por esta ordem de ideias, que tu consideras ou não, ou vocês consideram-se ou não, mais evoluídos mediante as ações, evoluídos no sentido de, a partir do momento em que começas a ter o teu próprio, ou melhor, exatamente, descendimento, seguir a tua própria linha, sem ouvir tanto aquilo, porque é uma frase, é quase um mantra, me, myself and I, vem, não é? Nomeadamente do bem-estar e do mindfulness e de toda esta panóplia de coisas que acaba por englobar aqui a espiritualidade, porque é um estado de espírito, não é?
E por isso é que eu falo, ou seja, o nosso estado de evolução é medido perante, se calhar, a nossa posição na vida, porque, ao fim e ao cabo, o que é que nós queremos? É fazer aquilo que nós gostamos, não é? Normalmente, as nossas ações estão ligadas a programações que a gente tem desde a fase uterina, não é? Até a fase adulta. Portanto, se uma determinada situação te magoou, tu podes ter uma situação igual ou parecida ou semelhante que te vai causar aquela emoção, e a tua reação vai ser exatamente a mesma. O medo, não é? Então nós normalmente temos essa programação e é assim que nós respondemos perante as situações. Na minha opinião, quem anda na espiritualidade, apesar de nós termos que ter coerência com o nosso pensamento, com o nosso coração estar em coerência e pensar em nós, sim, mas a espiritualidade acho que embora a gente trabalhe de dentro para fora, acaba por também, como é que eu vou pôr isto em palavras, é mais importante o outro do que nós, acaba por ser os atos de altruísmo que a gente também tem que ter. Ok. Porque assim, a gente... Esses atos de altruísmo nunca podem passar por uma prejudicação para ti. Não, mas eu não estou a falar sim, não estou a falar em questões de prejudicar, estou a falar que sim, a gente tem que pensar em nós, ok? Mas quando a gente transcende essa situação, que eu não me cheguei lá, claro que não é? Vamos transcender. E eu vejo a gente vê pelas figuras históricas que foram grandes mártires, não é? E que eles próprios tiveram uma espiritualidade imensa. Chico Xavier, Divaldo Franco, não falar dos mais recentes, podemos falar dos mais antigos, Jesus. O que é que eles faziam todos? Era o estado de empatia, o estado de compaixão, não é? De amor, mesmo aquele amor incondicional, em que eles priorizavam os sentimentos dos outros em vez dos deles. Sim. Mas isso já estamos a falar em estados muito altos de consciência. Agora sim, a gente tem que primeiro amar-nos a nós, temos que ter coerência com os nossos pensamentos e sentimentos, que isso é espiritualidade. Nós temos que saber ligar o pensamento com o coração, com o sentimento, e a partir daí fazer o trabalho que é preciso fazer. E eu acho que depois o próprio estado de altruísmo acaba por vir. Certo. Eu ia perguntar aqui agora um bocadinho sobre o vosso trabalho, não é? Aquilo que vocês atuam, porque na verdade, não é? Começamos aqui a falar sobre a espiritualidade, o facto de serem terapeutas, mas qual é a vossa área de atuação, neste caso individualmente? Eu sei que ambos são terapeutas ligados à vertente holística, mas qual é que é aqui a vossa área de intervenção? Nomeadamente, que tipo de acompanhamento, serviço, evolução é que fazem para com as pessoas que vos chegam, alunos ou clientes? Sérgio, por favor. Eu costumo dizer que apanhamos um bocadinho de tudo. Ok. Tenho muita procura naquilo que são as consultas de runas, naquilo que é a orientação espiritual através da leitura das runas, muita procura nas sessões de Reiki. Cada vez mais as pessoas procuram o Reiki numa forma de equilíbrio, bem-estar mental, físico e espiritual. Penso que cada acompanhamento, ou melhor, cada pessoa, cada caso é um caso e tem um acompanhamento diferente, mas hoje, e não vou estar aqui a afirmar a 100%, mas hoje, olhando um bocadinho à história daquilo que tenho vindo a percorrer, cada vez mais tens duas vertentes muito significativas, em que tens as vertentes em que as pessoas trazem muita dor emocional, ou seja, trazem muitos traumas, trazem muitos porquês, muitas coisas para resolver interiormente e com o passado delas, o passado presente, certo. E que esperam que consigam resolver tudo numa só jornada. E tens outras pessoas que vêm procurar uma resolução à vida, não para elas, mas para o seio familiar delas. Pois. E que muitas das vezes essas pessoas, o problema está nelas e não na restante família, e fazeres com que a pessoa consiga aceitar a mudança comportamental, a mudança de atitude, e conseguir chegar ao tal tendão daqueles, para que consigas, não é vergar porque ninguém verga a não ser que queira, é muito difícil tu colocares a pessoa a conseguir perceber e a entender que afinal ela... Aceitar, não é? Sim, aceitar. Às tantas, para a pessoa, ela está bem.
Certo. Mas porque às tantas nunca ninguém lhe disse, olha, tens que corrigir a certos determinados comportamentos porque não estás a agir de uma forma correta com todos. É que se é uma pessoa a dizer, ok, não estás a agir bem, ok. Quando é uma panóplia de pessoas a dizer, não, olha, realmente não estás bem, tens que procurar ajuda, e a pessoa diz que a família é que está a colocá-la numa posição em que ela está a precisar de ajuda, é muito difícil lidar porque nem todos somos iguais e há muitas pessoas diferentes que pensam de uma forma muito diferente. E os egos, no fundo, não é? O ego, acho que aqui o ego das pessoas é muito difícil de gerir, não é? Se calhar, eu acho que diria... eu tenho uma teoria, eu partilho isto muitas vezes com os meus alunos e continuo a dizê-lo muitas vezes. O Covid veio-nos ensinar muita coisa, mas nós não aprendemos nada. Pois, ou muito pouco. E hoje em dia, a parte do narcisismo, a parte do egocentrismo, a ideia de que o amor próprio é ser egocêntrico e ser narcisista nos comportamentos como os outros, tornou-se uma situação banal. Porque hoje em dia nós vemos pessoas que camuflam a dor emocional delas e transparecem uma imagem irrealista daquilo que realmente são, e depois tentam passar uma imagem de bons samaritanos e tentam fazer mil e uma coisas quando se enganam elas mesmas e quando enganam os outros que ouvem e que estão com essa pessoa. Portanto, aqui vou aproveitar aqui a tua deixa e perguntar... Existem, de facto, falsos profetas neste momento. Falsos. Profetas. Palavra muito E eu digo isto porque ainda há bem pouco tempo, curiosamente, me chegou a seguinte informação de que uma pessoa em específico haveria de ter uma aura de 4 km. Eu precisava de perceber isto com alguém que realmente entenda, porque, para já, nos explicar, a quem é leigo e que também tem essa curiosidade, o que é a áurea, você desculpa. Eu agora disse aureata, disse áurea, cry every day. Não, não é essa áurea, aura. Portanto, primeiro, o que é aura, Sofia, pode ser tu, o que é aura e o que é isto de uma aura de 4 km ou até, quiçá, de 50 centímetros. O que é a aura e em que é que isto se explica? A aura de 4 km é um feito histórico. Posso dizer. Isso não é uma aura, é uma holofote ali do estádio do Famalicão. Um feito que quase que nunca antes visto, não é? Pois, mas mais uma vez... Quem sou eu para julgar? Xavier deve estar às voltas. Sim, mas acho que ele não contabilizava a aura. Qual é o tamanho da aura do Chico Xavier? Há uma... O Chico Xavier, lá está, há muitos nomes que pode dar a aura, o campo eletromagnético, há muitos nomes que se pode dar. Consta-se que ele tinha um campo eletromagnético muito forte, muito grande, tanto é que ele já faleceu há algum tempo, mas quem for à terra dele, que é Leopoldo, acho eu, consegue ainda sentir os efeitos do Chico. Era um grande espírito, um grande médico, tenho um grande fascínio pela história dele. Vão aí. É o nosso Chico. Não é por nada que é Noite das Bruxas. Exatamente. Gosto muito da história dele. Quem tiver possibilidade pode ver, que acho que até tem um gratuito no YouTube. As Mães de Chico conta. Pronto, para mim foi um grande homem. Nota-se, gostas de dele. E quem lá foi, por acaso é uma das coisas que eu quero muito fazer, que ainda não consegui fazer, é ir à casa dele. Dizem que ainda sentem o cheiro a rosas, que era muito típico. Quem conhecia o Chico, sempre que chegavam à beira dele tinha esse cheiro. Diziam que era dos guias, dos mentores dele, dos amigos, como ele se chamava, que estavam sempre com ele. Então tinha esse cheiro particular de rosas. É muito bom. O Chico... Pronto, é o Chico, não é? Estamos a falar de uma figura que dedicou a sua vida inteira à espiritualidade de forma extremamente altruísta. Ok. É assim, não tenho conhecimento que exista pessoas agora assim, mas
Mas se pudéssemos tornar isto, portanto, quantificar aqui a hora, existe essa conta, foi feita alguma vez esse cálculo? No Chico, sim. Chegaram em peritos a tentar medir o campo eletromagnético dele e ficaram abismados. Não sei dizer agora qual seria. Ok, vamos pesquisar. Se alguém souber, por favor, deixem aqui nos comentários, que eu quero saber. Fizeram muitos testes com ele, sim. Ok. Sim. Portanto, mas então não é possível, ou pelo menos é irrealista, estamos a falar aqui de... Sim, teria que ser um ser extremamente iluminado e estamos a falar de um ser que se dedica só e exclusivamente a... 4 quilómetros. Sim, é impossível, claro que sim. Bem, tipo Jesus. Opa. Jesus. Eu acho que eu não quero ser tão literal porque eu não conheço o mundo inteiro. Até porque assim, eu até acredito que pessoas assim nem são pessoas que gostam de ser conhecidas. Normalmente esse tipo de pessoas, ou elas são conhecidas por fazer feitos dedicados à humanidade, e estamos a falar de aspectos, lá está, altruístas, mesmo de ir para lá, para o campo, fazer as coisas, ou então normalmente são pessoas que estão reclusas e que não se ouve muito falar porque elas não querem os holofotes. Portanto, uma pessoa dizer que tem quilómetros de aura, só por aí já se vê que... Ok, já não tem o básico. Não, exato. Falta a tal humildade. A tal banha da cobra, não é? Sim, a tal falsa modéstia que se gera aqui à volta do, não é? O próprio negócio, que muitas vezes, vou dar aqui ao início, foi aquilo que vocês também já referiram, que acaba por ofuscar um bocadinho o vosso trabalho na espiritualidade, não é? Estas pessoas que no fundo entram com estas intenções, não queria chamar, provavelmente acaba por ofuscar um bocadinho quem realmente faz disto vida, quem leva isto a sério e quem realmente tem a mediunidade. Sofia, diz-me, por favor, qual é a tua área? O que é que tu desenvolves? Que tipo de trabalho é que tu fazes? Já fez esta pergunta ao Sérgio, e avaliando aqui que também tens um conhecimento profundo sobre a espiritualidade e essa doutrina, qual é aqui a tua área de incidência na terapia? Sim, eu tenho um conjunto de áreas, eu não tenho uma área em específico. Sou professora de yoga, tenho um estúdio que chama-se Ana Fier. Ana Fier, já agora passo aqui a publicidade, na Trofa. Lá faço algumas consultas relativamente direcionadas com o xamanismo, tenho métodos que são efetuados por mim que trazem um conjunto de várias terapias, que é muito à base intuitiva, entre outras situações, mas eu tenho um conjunto, porque isto no fundo a gente vai acumulando com a vida, não é? Então nós vamos, eu no meu caso fiz um percurso muito variado, isto no fundo o que eu consegui agora foi criar um método baseado em todas estas vivências. É uma fusão então. Exatamente. De todas as áreas de estudo que fiz, sim. Profissional, o Sérgio fazes parceria com outra terapeuta também, que é a Sara, que não está cá hoje, mas há de cá vir. Que também faz terapias, neste caso vocês trabalham no mesmo espaço. É simultâneo, muito bem, muito interessante, ok, tenho que visitar, por favor visitem mais uma vez. Ok, e como é que, se tivessem que começar agora, ou pelo menos dizer a alguém que está a começar agora ou que queira explorar a espiritualidade, qual é que é aqui, eu sei que pode não haver um princípio perfeito, mas o que é que vocês aconselhariam da vossa experiência, daquilo que vocês no fundo, agora, não é, estes anos e olhando em perspectiva, a vossa experiência, o que é que vocês aconselhariam, por exemplo, preciso desenvolver a minha espiritualidade, o que é isso, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu faria? Olha, se eu soubesse o que sei hoje, não é possível. Hoje também é tudo muito mais fácil. Hoje também é tudo mais acessível, mas eu acho que primeiro tentar perguntar a alguém que tenha alguma experiência ou que conhece alguém com uma experiência espiritual e tentar encaixar-se em um workshop ou então em alguma... começar pelo menos por uma terapia para tentar perceber junto do terapeuta ou junto das pessoas que trabalham em alguma parte espiritual, porque dentro daquilo que é o espiritual há muitas linhagens, há muitos segmentos, há muitas terapias, cada um trabalha a linhagem que quer e está tudo certo, mas acho que procurar informação
que seja credível. E há pouco estávamos a falar ali em off, porque há muita informação que é não credível e que, se nós não percebermos do que é que se trata, vamos basear só naquilo que estão a falar e vamos pensar que aquilo é que é o mundo dourado e que aquilo que está lá é que está correto. Eu acho que devemos procurar informação credível, comparar a informação uma com a outra de várias terapias, de vários segmentos espirituais, e perceber realmente naquilo que nos identificamos. E a partir daí, a partir do momento que nos identificamos com algo que eu costumo dizer que a nossa alma se identifica, tentar interagir num espaço de confiança com as pessoas de confiança e avançar sem medo e dizer: eu quero despertar, quero avançar, quero evoluir, quero trabalhar a minha mediunidade. E não ter medo, isto aqui serve para os terapeutas principalmente, não ter medo de acolher essas pessoas. E quando chegarmos ao nosso patamar da pessoa querer mais e não conseguirmos dar, porque todos nós passamos por essa fase, quando não conseguirmos dar mais, pegar nessa pessoa e caminhá-la para algo mais abrangente àquilo que a pessoa procura. Certo. E aproveitando aqui a toda esta pergunta aqui à Sofia, exatamente isso. Nós devemos ensinar e deixar fluir, ou como é que nós acolhemos, ou neste caso, como é que vocês acolhem como terapeutas alguém que, portanto, não entende nada, vem do nada e quer aprender, a partir do momento, exatamente isso, chega, não sabe, aprende, vocês percebem que a pessoa é suficiente para ela aquilo, deixam-na voar, como é que isto funciona? É permanente? Existe um tempo? Sim. Hoje o tempo... O estudo da espiritualidade, quem anda nesta área sabe que é para a vida toda, ou seja, é contínuo. Claro que quem ensina sabe que chega um momento em que vai ensinar aquilo que sabe e a pessoa tem que ir, a gente tem que saber deixar ir. Aquelas pessoas que aprendem não estão a praticar a espiritualidade, estão a aprender, lá está, não é? Os seguidores. Ok. Isso para mim não é espiritualidade, e eu acredito que quem realmente anda nisto também tem essa visão. Relativamente à pergunta... Que é essa? Está muito bem respondida. Está muito bem respondida. Aliás, eu queria aproveitar aqui para lançar a nossa primeira rúbrica. Chama-se Verdades Instantâneas. E voltamos já. Roda a vinheta. Estamos de volta então aqui à nossa primeira rúbrica. Chama-se Verdades Instantâneas e o intuito deste jogo é muito simples. Portanto, basicamente, eu vou lançar aqui algumas questões ou não, quero que sejam rápidos e, se possível, assertivos. Pode ser? Vou começar aqui com o Sérgio. E então, Sérgio, um ritual que nunca falha? Verdade. Verdade. Muito bem, muito bem. Sofia, uma energia que se evita? Energia da inveja. Inveja, muito bem. Sérgio, um medo que ainda fica? Incoerência. Incoerência, muito bem respondido. Ok, demorou, mas valeu a pena a espera, sim senhor. Sofia, a coisa mais estranha que já te aconteceu numa sessão? Boing! Ui. A mais estranha, ou pelo menos aquela que tu te lembras que tenha sido a mais estranha. Não sei se pode ser este nome, mas seria uma incorporação. Podes, claro. Queremos incorporações. Já aconteceu uma incorporação numa sessão, já. Numa sessão. Ok. Pronto. Uma sessão que fiz em casa, não foi no espaço. Ainda por cima. Ok. Muito bem. Terminamos então assim a nossa primeira rúbrica. Verdades instantâneas. Por isso, vamos então voltar aqui ao nosso formato inicial. Estiveram muito bem. Obrigado. Salve palmas.
Estamos de volta então aqui ao nosso programa. O tema de hoje é Entre Mundos e temos como convidados o Cerezo e a Ana Fier, que é a Ana e o Sérgio, traduzindo para os vossos nomes, não é? Próprios, porque hoje nós queremos aqui os nossos convidados, queremos que os convidados venham como eles próprios. A vossa profissão é um excelente acessório, mas aqui neste espaço a ideia é que seja um acessório, que seja um complemento, na verdade. Portanto, eu vou fazer agora aqui uma questão. O que é para ti viver entre mundos? Mundos, portanto, vou tornar isto quase como se fossem duas realidades diferentes, porque na verdade são, certo? Sim, acho que é a coisa até mais natural que nós temos. A diferença é que quem estuda a espiritualidade percebe-se. Ok, então estão mais despertos. Sim. Porque existe, sempre existiu, sempre fez parte de nós. Portanto, é uma questão de as pessoas que têm o estudo acessarem a essa realidade e terem mais consciência de que ela existe. Mas isso é uma coisa normal, muito normal. Até tenho aqui uma curiosidade, que as pessoas que estudam, acho que concordam, não sei. Quando nós dormimos, nós acessamos automaticamente ao mundo espiritual. Há aqueles que sabem e há aqueles que não se apercebem porque vivem em modo piloto, mas o normal é a nossa alma, o nosso espírito vaguear, ou até ficar ali, mas sair do corpo, o corpo ficar a descansar e vaguear. Portanto, é até a coisa mais natural que existe. Uau! E como é que isso se chama? Existe um termo técnico? Pode ser projeção astral, pode ser bilocação de consciência, há muitos nomes que se dão. Existe a projeção astral consciente, que é aquelas pessoas que conseguem perceber que estão fora e conseguem percepcionar e até ter interações com guias espirituais, com mentores ou outras coisas, voar. Provavelmente alguém já acordou com aquela sensação que teve a voar e é a sensação maravilhosa. Alguém acordou com uma sensação de ter caído também. Isso acontece há várias situações que trazem. É uma boa explicação, nunca tinha ouvido. E é comprovado cientificamente. Uau! A projeção astral. Nossa. Sim, existe o Instituto Monroe, não sei se já ouviste falar, nos Estados Unidos, que é mesmo do cientista Monroe, que ele estudou a projeção astral, tem lá outro nome que eles dão, mas estuda a projeção astral, estudou, que ele já faleceu, inclusive a própria CIA, não é? Teve a fazer estudos com eles porque ficaram interessados. Será que nos vão cortar? Não, mas é interessante. CIA. Eles tiveram curiosidade porque queriam perceber como é que conseguiam fazer com que as pessoas bilocassem a sua consciência para outros países, não é? Para descobrir segredos. Inclusive o Monroe teve a fazer trabalhos com eles em parceria e muitos dos segredos que eles conseguiram foi derivado desse espaço. Entretanto, depois não foi para a frente porque também é preciso ter uma determinada sensibilidade e nem toda a gente nasce com essa sensibilidade ou não quer trabalhá-la. Para projetar conscientemente, o nível de energia também tem que estar equilibrado. De acordo, sim. Ok, portanto aqui temos uma visão mais científica, já percebi que a Ana é um bocadinho mais científica, não é? Nas coisas, o que torna isto ainda mais interessante. Sérgio, quando é que te torna, portanto, quando é que tu és mais homem do que espiritual? Quando é que tu consegues separar, se é que consegues separar isso na tua vida? Sim. Sim? Consegues, porque... Nem tudo é sobre... Nem tudo pode ser sobre espiritualidade. Porque nós temos que interpretar isto com várias situações da vida, não é? Nem tudo é só trabalho, nem tudo é só futebol, nem tudo é só política... Nem tudo é só espiritualidade. Não, nós, eu falo por mim e pela Sara, que ambos trabalhamos os dois nessa vertente e também pelo nosso pequeno que já estava encaminhado também nessa vertente, mas pegando nisto, nós temos que... Há situações em que temos que aprofundar ali e temos que colocar em prática a nossa espiritualidade, tanto os nossos rituais que temos que fazer, assim como as nossas autocuras, a nossa prevenção em casa e tudo mais, mas é naquele momento. Depois disso, uma vida completamente normal. É claro que há uma parte mais sensitiva, e isto virá um bocadinho passar, aquela depois quando tiver a oportunidade também vai explicar, que é mais sensitiva
a ambientes, a pessoas, a energias, a mim, sinceramente, e vou falar aqui abertamente, Força. Quando eu não estou em modo ligado para trabalhar, acho que isso passa-me completamente ao lado, porque eu sou muito observador e focado naquilo que verdadeiramente me interessa. E o que não me interessa, e quando eu não estou nessa vertente, passa-me ao lado, porque tem que ser assim. Acho que todos nós temos que saber desligar um bocadinho daquilo. Sim, que, salvaguardar a sanidade. sim, também para salvaguardarmos um bocadinho a nossa sanidade mental, porque o mundo está a ficar louco. Tá, não está? Não é de Eu Covid, tenho não andado é a pensar de nisso. Covid. Atenção que eu acho que cada vez mais há pessoas boas e pessoas equilibradas a procurar terapia para conseguir aguentar com as pessoas. O baque, não é? Sim. Sim, de facto, sente-se que o que temos ouvido dizer, eu falo por mim, amigos e família, de que esta altura do ano é uma altura, ou pelo menos o ano está pesado, está-se a notar que é um ano pesado. O que é que vocês têm a dizer sobre este ano? Há alguma percepção, alguma coisa que... Este e os outros que vão vir, não é? Exato, podemos pegar neste. Sofia, podes começar e o Sérgio termina. Qual é que é aqui a vossa explicação? Existe alguma explicação para o ambiente estar tão pesado? Eu falo por mim, existem potenciais explicações, ninguém é dono da verdade, porque eu não gosto de generalizar tudo, não é? Dizer que é assim, mas consta-se que estamos a passar de uma fase de transição e vamos ter até 2028 essa fase, inclusive bastantes médios acho que já falaram sobre o assunto, que é uma fase em que o próprio planeta tem que mudar. A vibração do planeta também está a mudar, está a se elevar, e as pessoas estão a sentir isso na pele, só que as pessoas são muito resistentes a mudanças, e por isso é que elas estão a ter estes episódios de loucura, vamos ser assim, porque elas não querem mudar. Para elas é difícil, o comportamento delas que tinham, para elas estava bem, não querem mudar, não querem sofrer, lá está, para mudar, e eu acho que isso revela-se nos comportamentos que vemos hoje em dia, mas é necessário haver esta mudança energética do planeta, até para haver um pico de evolução, porque... Faz parte, então. Faz parte, sim. Muito bem. O que é que o medo te ensinou sobre a fé? Olha, eu nunca fui pessoa de ter medo. Eu tenho receio de algumas situações, não tenho concretamente medo, porque desde pequenito fui ensinado a não ter medo. Naturalmente, não é? Esta pergunta não foi feita para Sim, espiritualistas, peço desculpa. Não se trata de ser espiritualista. Eu acho que é de cada vivência que nós trazemos. E eu realmente não há nada que me meta medo respeito a algumas situações e tenho receio de outras. Mas qual é a pergunta? Portanto, eu reformulo. O que é que o medo te ensinou sobre a fé? Neste caso não tens medo, portanto... Não. Agora, a fé. Pegando na parte da fé, temos um caminho muito longínquo para falar sobre a fé, porque eu acredito, e isto é a minha crença, embora qualquer filosofia que eu possa seguir, qualquer religião que eu possa seguir, acredito que há algo bem maior do que nós, que há algo divino. Dentro dessa panóplia da divindade há vários segmentos de outras entidades e de outras divindades em que regem a nossa alma, o nosso espírito. E nós, neste plano, estamos cá de passagem. Nós vimos cá com uma aprendizagem e que, como a Ana falou e bem, esta constante mudança do planeta Terra, porque não é só em Portugal que as pessoas estão assim, é no mundo inteiro. Nós ainda não aprendemos nada com aquilo que se chama o mundo cíclico, que se formos estudar um bocadinho a história antiga, as guerras começam de 100 em 100 anos, ou de 120 em 120 anos, 150 em 150 anos, por aí, e o mundo parece que a evolução continua, mas parece que nós não aprendemos com a evolução da tecnologia, com a evolução do ser humano, porque cometemos sempre os mesmos ciclos. Certo. E isto, a fé que eu deposito naquilo em que eu acredito, independentemente da parte do catolicismo, da parte da santaria, do Yorubá, por aí fora, é uma fé que só a mim diz respeito. É aquilo que eu acredito nas minhas entidades, na quem me rege, a quem eu
faço as minhas preces, as minhas orações, e cada um deve seguir a fé que se bem entender, porque nós cabemos todos no mesmo planeta, sejam eles islâmicos, sejam eles muçulmanos, sejam eles hindus, sejam eles budas, sejam eles cristãos, católicos, por aí fora. E acho que a própria fé é aquilo que a humanidade pode dar aos outros. E acho que confundem um bocado fé com fanatismo. E sim, no fanatismo já entrávamos outro tempo, mas eu acho que a fé, e é aquilo que me rege, é acreditar em algo superior, que está superior a mim, algo que está superior a mim e que me disse: vais a este patamar, tens uma vivência sobre isto, porque nós temos os registros acásticos da nossa alma, não somos uma alma nova, somos uma alma que já reencarnou várias vezes, e isto aqui acredita cada linhagem acredita no estamos a abrir caixas de Pandora. Mas eu acredito que nós vimos cá com uma aprendizagem, e para uma próxima vida, quando viermos cá novamente, dizerem assim: pá, aprendeste alguma coisa? Ok, vais ter uma vida melhor do que a que tinhas. Não aprendeste nada, vamos-te piorar um bocadinho, mais umas pitadas de pimenta preta, que é para tu aprendes à brava, não é? Porque efetivamente isso é uma coisa que acontece, não é? Nós aprendemos na dor, não é? Sim. Nunca no amor. E aproveitando esta deixa, isto das vidas passadas, isto como é que se explica? O déjà vu, o chamado déjà vu, aquilo que às vezes, quase toda a gente pelo menos uma vez na vida já teve, já passei por aqui, eu acho que já tive esta conversa. Qual é que é aqui, nem é uma explicação, qual é o teu ponto de vista perante os déjà vus e neste caso as vidas passadas? Eu também faço uma terapia de vidas passadas. Vamos todos fazê-la. Okay. Assim, olha, então vamos todos juntos. Marquem na agenda, vamos marcar aqui, olha, pode ser em conjunto, quero Sárias e Ana Fierro na mesma sala, que isto tem de sair de lá, ou se não sai nova, pelo menos, olha, esticada, sai de certeza. Pronto, faço essas terapias, e uma das coisas que eu aprendi na minha formação, isto para depois eu chegar ao ponto, é que é perigoso, no sentido energético, a gente aceder a esses registros. É perigoso, não é para desmotivar ninguém a fazer, mas eu acho que qualquer pessoa que vá procurar algum tipo de terapia deve ter a informação toda antes. Porque é assim, vamos pensar, tens uma vida passada em que fostes má para alguém, de alguma forma provocaste, imaginamos, uma morte... Não é? Foste causadora de uma situação muito má naquela pessoa. Ambos morrem, tu reencarnas por uma situação que tens que reencarnar, mas aquela pessoa fica ainda no plano espiritual porque não quis evoluir, não quis reencarnar, não quis fazer nada. No entanto, aquela alma vai estar fixa a procurar-te para te responsabilizar do ato que cometestes. O que é que acontece? O que é o nascimento? O nascimento é nós nascermos com uma nova energia, com um novo ADN, percebes? Então o que é que acontece? Essa alma vai procurar a nossa energia antiga. Como nós nascemos com uma energia diferente, a alma não encontra. O que é que acontece? Ao aceder aos registros acásticos, vamos aceder também a essa energia e trazer um pouco dessa energia para nós. Ou seja, é quase como se acendêssemos aqui estou aqui, exatamente. Ok, localização. Se essa entidade de alguma forma ainda estiver no plano espiritual à tua procura, vai-te encontrar. E aí pode começar as obsessões, não é? As tais situações. Não é para alarmar, mas são situações que não é? Pessoas se calhar isso é importante, não é? É importante. Por isso é que, assim, quando eu faço regressões, eu faço questão de ser eu a fazê-las. É muito raro pôr a pessoa a fazer, já para ela não ter que aceder a ela essa energia. Ok, então existe a possibilidade de nós fazermos a regressão, não é? Como clientes, eu quero fazer a regressão. Normalmente a gente ensina a pessoa a fazer. Ok. No entanto, eu sugiro sempre que a pessoa, se tiver plena consciência de que sim, está tudo bem e que pode depois saber lidar com isso, claro que a gente ajuda, não é? Faço a regressão com ela. Se eu achar que a pessoa não está preparada, então eu faço a regressão por ela e depois trago as mensagens que são necessárias. Relativamente ao déjà vu, o déjà vu pode ser, isto já entrando um bocadinho na área, se calhar sci-fi, não é? Quem não gosta... Pode ser realmente memórias de vidas passadas
Pode ser também, imaginemos que nós, quando fazemos a projeção durante a noite, existem pessoas que continuam a viver em modo como se estivessem de dia. Então há pessoas, quem consegue projetar consciente e visitar outras pessoas, consegue ver pessoas a cozinhar, pessoas a fazer a vida delas como se fosse normal. Então projetam já na mente o que vão fazer no dia a seguir, e quando vêm para o corpo e passam por aquela situação que já está pré-programada, eu já passei por aqui, já fiz isto. Ok. Acontece muito. Também pode ser no sentido de vidas paralelas, também existe, que vamos imaginar que o nosso planeta é um planeta, um mundo, mas em realidades paralelas existem outros mundos, outras pessoas, e existe outra Bárbara, outras Bárbaras a viver com outras histórias. Aqui há só. Sim. E é só Bárbara. É uma Bárbara que fez escolhas completamente diferentes da que fizeste agora. Essa deve existir. Essa, com certeza! Eu devo ter uma Bárbara brasileira. Aliás, eu tenho família, não é? Nota-se, está aqui qualquer coisa, mas eu de certeza que tenho uma Bárbara brasileira, porque eu sempre... Pode ser também essa situação. Okay. De haver vários mundos, porque nós vivemos numa dimensão, existem várias dimensões e vários mundos paralelos em que uma Bárbara fez aquele percurso, fez aquela situação e consegues aceder de alguma forma inconsciente a esse registro e tipo, não, já fiz isto, já me aconteceu, portanto existem várias explicações ou até mesmo uma simples coincidência, mas isso... Okay, uau. Fica ali muitas explicações no ar. Nunca tinha ouvido um ponto de vista assim, aliás, nunca tinha ouvido de perto uma explicação sobre estas temáticas. Quando faço uma terapia, eu vou primeiramente procurar sempre os contras. Ok. Porque acho que é o mais importante. Isso é importante. É o mais importante. Ok. O que mais se vê pessoas a procurar terapias e não saber o que é que vão. Pois, isso é perigoso, não é? Porque lá está a tal propaganda, muitas das vezes, é muito superficial. É casquinha, é como se fosse... Nós vivemos de modas, não é? No fundo. Sérgio, se tivesses que aconselhar os nossos telespectadores, ou quem nos está a ver, que rituais é que são imprescindíveis? O que é que tu achas que toda a gente devia fazer ao sair de casa, antes de lidar com a determinada situação ou até ao chegar a casa? O que é que nós devemos levar para casa? Porque muitas das vezes nós trazemos... Há aquelas pessoas que simplesmente o facto de estarem na sala, são chamadas as nuvens negras, não é? Vampirismos, mas o que é que nós podemos fazer na tua ótica e talvez ritual ou não, aquilo que nos quiseres sugerir, para nos protegermos destas coisas? Olha, há muitos segmentos que nós podemos utilizar e vários rituais que se pode utilizar, embora hoje as coisas estão muito mais acessíveis nas lojas esotéricas e até nos grandes supermercados. Okay. Já encontra-se qualquer tipo de erva seca que pode ser utilizada, mas eu aconselho, e é o meu conselho, não é um conselho geral, é o meu conselho, uma das primeiras etapas que muitos de nós devíamos fazer e que não sei se é um procedimento que muita gente faça ou não, mas nunca deveríamos entrar em casa calçados. Porque é através dos pés que nós trazemos muita da carga energética da rua que trazemos para dentro de casa. Outra é evitar ter dinheiro físico espalhado dentro da casa, ou seja... não conhecia esta? Qual é a explicação? Porquê? Temos que perceber que o dinheiro é algo que agora está na minha mão, daqui a 5 minutos pode estar na tua. E a mesma nota vai circular por várias e várias energias. E se nós percebermos um bocadinho de energia, isto é energia. Tem a minha energia, mas se a Ana tocar vai ter a da Ana, se tu tocares vai ter a tua. Certo? Faz sentido. Isto acontece em tudo aquilo que tu coloques energia, é energia. O dinheiro, embora aqui dando uma de borla aos nossos colegas que nos estão a assistir, o dinheiro deve estar espalhado sim, mas na carteira, nunca deve estar ceguamente delinhado, ou seja, nós temos o vício de receber uma nota de 5, uma de 10, uma de 20, uma de 50 e pomos sempre a maior para trás e as pequeninhas. Evitem fazer isso é estagnar dinheiro. Deixem as notas soltas, da maneira que vos entregarem a nota, guardem, confirmem, é sempre o truque. Coitado quem tem toque. Sim.
Ah, mesmo? É assim, eu não tenho toque, mas eu gosto de saber quanto é que tenho no bolso, não é? Mas, evitar isso. Uma das coisas importantes é, sem dúvida, banhos de descarrego e banhos de harmonização. Descarrego, banhos de sal. Harmonização, banho de qualquer planta ou erva fresca que possa pôr a ferver. E queimar sempre uma ervazita, um incenso em casa, diariamente, não quero mais. São pequenos rituais que não pesam, não é? Não pesam e é uma forma de também mantermos uma energia mais ou menos equilibrada. E claro, o mais importante, perceber quem é que colocamos dentro da nossa casa e que certo. Muitas vezes também ajuda, não é? Ajuda não é? Quer dizer, não chega a gente levar a energia de fora ainda, olha, faz favor de entrar, olha... É que nós enganamos e temos sempre o vício de ter à porta um tapete a dizer bem-vindo. Quer dizer, se calhar a frase devia ser outra, não é? Tipo, se tens má energia, desaparece. Qualquer coisa assim. Ou então, não foste convidado no momento, tchau. Exatamente. Não me toquem a campainha. Por acaso eu acho que as campainhas são uma invenção aqui do nosso século, não é? Ou se calhar até já... Não. Belos. Pronto, exato, até para os mortos, não é? Antigamente, quando... Eles comiam nas taças de bronze, e, principalmente o tomate, aquilo oxida e fica com uma substância que eles desmaiavam por dias. Ai, que horror. Então muita gente foi enterrada viva. É o meu trauma de sempre. Ai, que horror. Eu não quero ser enterrada, eu quero ser cromada, ok? Não, quero ser cremada. Também pode ser de cromos, desde que seja, sei lá. Não interessa. Não interessa, para mim interessa. É assim, por favor, se fica para a prosperidade, se o meu marido não ouvir, ou família, por favor, façam favor de fazer barulho e dizer não. Ela quer ser cremada, porque faz-me imensa confusão. A simbologia que carrega a terra, o cemitério, aquela coisa toda de... Eu acho que a morte, pelo menos vamos falar aqui da religião católica, que é aquela que a maior parte das pessoas seguem, a morte é um culto um bocado obscuro, macabro, exatamente, e faz-me imensa confusão. Eu prefiro que me... ser cremada. Quero pegar, estão a ver leite de creme, pronto, queimar leite de creme. Eu prefiro ser cremada e colocarem-me numa urnazinha, espalharem no mar, que eu sei que não é possível, o ambiente não é bom para o ambiente, mas pelo menos que me coloquem lá naquelas capelas do cemitério, lá pousadita e tal. Acho que a terra... Eu acho que nós... Isso não é importante. Mas isto não é importante, certo? A forma como... É importante para quem falece. E é importante para os vivos também. Certo. Qual é que é a percepção aqui? Qual é que é a opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião diferente, porque eu tenho dito muitas vezes à Sara que um dia que eu morra, espero que seja muito tarde. Sim, também, ou com então certeza. quando estiver na minha hora, porque todos nós temos uma hora marcada, e quando chegar a minha hora, que assim seja. Mas eu tenho dito sempre que quando eu morrer não quero choro, porque eu acho que nós estamos com uma ideia errada daquilo que é a verdadeira essência. Porque eu acho que nós devíamos chorar e devíamos benzer-nos quando nascemos. Existe uma tribo em África que chora ao nascimento e fica feliz quando... Ficam felizes quando partem. Eu também acho essa massa. Se formos estudar um bocadinho, mais uma vez, a espiritualidade, quando nasce um bebê, nasce uma alma, seja ela reencarnada ou uma nova alma, mas muito dificilmente, mas bem uma alma. Uhum. Quando essa alma surge, é mau sinal. Aí já depende. Então, conta-nos lá, Sofia, depende de quê? Só para aquela vez, essa alma surge, é mau sinal, que é uma reencarnação de alguém que ter uma nova aprendizagem. Claro que tem um segmento bom, que é o nascimento, isso nem sequer se coloca em causa. Mas quando partimos, certo? E é que devia ser então um festejo, não é? Quando partimos, ou seja, se a nossa hora está destinada, todos nós temos uma hora marcada e temos um destino já traçado, porque dizem que está escrito nas estrelas, então se chega a nossa hora de partir, nós viemos festejar, porque a nossa missão está feita, está concluída. Foi concluída neste trajeto que nos foi mandado. Agora, claro que não é fácil para ninguém perder um ente querido ou deixar de chorar. Isso tem a ver com o apego.
Sim, deixar de chorar o meu ente querido, claro, mas a própria Igreja incentiva a prática, não é incentiva. Até porque a própria Igreja fala do inferno, que nem é típico do cristianismo, não é? Foi inventado depois por causa do Dante, em que se as pessoas praticarem mal vão para o inferno. Então toda a gente que tem culpa, porque não há ninguém aqui santo, fica com receio de ir para o inferno. Então assim um bocadinho à morte, tipo, ok, e agora? O que é que eu vou ter do outro lado? Não é? Pois, eu acho que também é por isso que as pessoas se agarram, lá está, ao tal perdão no final de vida, quem tem a oportunidade de fazer, e é um bocadinho nesse segmento que eu acho que nós estamos tão presos a esse loop, que achamos que se não formos perdoados também não vamos conseguir entrar no céu e no caminho das estrelas. A minha opinião sobre isso é um bocado vaga. Considero que eu se calhar tenho um bocadinho, não é? Sou um bocadinho mais à direita ou mais à esquerda, mas eu acho que ainda assim há muita coisa para explicar, e o mundo espiritual é um mundo de extrema curiosidade, meu e muito provavelmente das pessoas que nos estão a assistir, e por isso é que é um tema que está sempre em voga. Não é? É um tema que há de ter sempre, porque as pessoas têm muita curiosidade no além. Se é ligado ao espiritismo ou até noutra vertente qualquer, isso é um bocadinho subjetivo. E vou aproveitar. Os próprios médicos devem ter bastantes histórias sobre provas do além, porque existe N de documentações em que pessoas retratam de estar, por exemplo, numa sala de operação, em que estão sedadas, é impossível elas estarem acordadas e conseguirem relatar ao médico exatamente o que é que aconteceu, o que é que se passava na sala ao lado, do início ao fim. Portanto, isso também já é mais que uma prova de que existe o mundo espiritual. Sim. Uma dessas provas é a Sara, que já nos relatou o episódio da operação dela, em que ela não se lembra de nada da operação, não se lembra de nada do que é que aconteceu no antes e no pós. A única imagem que ela tem, mas ela depois a partilhar isso aqui mais profundamente, é sair de mãos dadas com pessoas que já não estavam cá. Portanto, exatamente. Uau! Existem muitas histórias, inclusive da própria reencarnação. Se as pessoas realmente tiverem interesse em procurar, porque existe N de informação, agora é fácil encontrar informação. Existe... Credível, sim. Existem estudiosos mesmo, cientistas, que estão a fazer estudos sobre as reencarnações, porque existem crianças que trazem histórias e nomes. Eu já vi alguns programas até na Discovery. Conseguem cruzar os dados daquilo que a criança traz com a informação do falecido, não é? Da pessoa falecida, que às vezes nem é na mesma cidade, nem é no mesmo país, e vão cruzar os dados e bate exatamente aquilo que a criança relatou. Portanto, isso não pode ser mais nada que espiritual. Pegando isso que estás a dizer, e bem, se procurarem pesquisa, a história de Dalai Lama, há uma mítica história que dizem que quando morre, quando Dalai Lama morrer, que é o que é conhecido hoje, neste patamar, que há séculos e séculos que a história do Dalai Lama relata isso mesmo, em que há uma determinada não é uma entidade, mas são várias pessoas que fazem parte de um grupo que vai sempre evoluindo, e que sempre que morre, ou nesta altura, não sei quantos anos é que tem Dalai Lama neste momento, mas vamos imaginar 90 anos atrás, quando morria Dalai Lama, por assim dizer, que vai mudando de nomes, mas há uns sânscritos muito antigos, em que a partir do momento em que aquela pessoa morre, esses sânscritos são dados ou apresentados a todas as crianças que nascem após um ano. A perceber se alguém se identifica com... E há crianças com 1 ano e 2 a conseguirem ler os sânscritos que têm séculos, e então eles acreditam que aquela reencarnação daquela criança é a reencarnação do Dalai Lama, cujo nome... Uau. O próprio filme Avatar retrata exatamente isso. Sim. Eu acho que temos aqui
um excelente tema para um programa só focado nesta condição que é a reencarnação, que é extremamente interessante. Vamos tratar disso. Deixem aqui mais uma vez as vossas sugestões e se seria ou não interessante trazermos este conteúdo. Neste momento, aproveito aqui a vossa pausa para introduzir a nossa segunda rúbrica do programa, que se chama Não Penses, Diz. Vamos então à nossa rúbrica, segunda rúbrica, chama-se Não Penses, Diz. E eu tenho aqui 3 cartas. Temos Caos e Improviso, Verdade Crua e Dilema. E qual é a ideia com este jogo? Este jogo portanto, a ideia é, neste caso, cada um de vocês tem que escolher 3 cartas, só podem repetir a mesma carta uma vez, ou seja, podem optar por escolher uma carta de cada ou então repetir a mesma carta, neste caso o mesmo tema, mas apenas uma vez. Vou começar aqui pela Sofia. Qual é a tua primeira carta? Vamos então para Caos e Improviso. Estás preparada? Ora, vamos lá então. Ai, adoro esta. Imita o som ou o movimento de uma energia pesada. Força! Não. Foi ela que disse, eu adoro Caos e Improviso. Bora. Sei lá. Podes colocar a posição que quiseres. Agora, não te podes dizer ali. Imita o som, com movimento, imita o som de uma energia pesada. Ai, adorei. Muito bom. Sérgio, o mesmo se remete a ti, portanto, qual é a tua primeira? Verdade crua, é sim, sem medo. Eu gosto das tuas sem medo. E então, Sérgio, qual é que foi a última vez que mentiste a ti mesmo? Ontem. Boa! Podemos saber qual foi a mentira? Sim. O quê? Então, conta-nos sim. Eu disse, tenho que fazer isto e não fiz. Uau! Adoro gente prática. A minha foi mais difícil. Também foi diferente. Sofia, a tua segunda carta. Verdade crua. Vamos então. Quem arrisca, ou melhor, quem não arrisca não petisca, exatamente. Queres apostar? Um medo que ainda não curaste. Um medo que ainda não curei. Estás a demorar muito tempo a pensar. Tem que ser verdadeiro. Pois, eu estou a pensar que eu tenho vários medos. Que ainda não curei, se calhar o próprio mar, o oceano, tenho muito medo. Ok. E eu nunca aprendi a nadar por causa disso. Ok, então percebe-se o medo, não é? É óbvio. Muito bem. Tipo um prego. Nadar a prego. Não, mas é aquele oceano, aquele profundo que a gente vê sair para baixo. Isso é uma ilusão, porque a maior parte dos afogamentos acontecem, não é? Quase à margem. Eu sei, mas é aquela coisa. Mas muito bem, foi válido. Vou Sérgio, para o dilema, segunda carta. Sérgio, Eu, curar os outros ou curar-te primeiro? primeiro a mim, sempre. Muito bem. Vamos então para a última carta. Eu também agora vou para... Dilema. Estamos aqui em sequência, isso assim não vale. Muito bem. Ver o futuro ou esquecer o passado? Ver o futuro, não. É este o impacto que eu gosto de se calhar ver o futuro, porque o passado faz parte do processo. Então preferias... Não, aprender com isso. Neste caso então, mas aqui temos que... É um dilema. Portanto, preferes ver o futuro do que esquecer o passado. Portanto, manter o passado sempre presente. Muito bem, parece-me muito bem, até porque em sequência daquilo que o Sérgio disse há pouco, nós temos que aceitar aquilo que fizemos para evoluirmos. Nosso passado é a nossa maior mestria. Exato, nunca seria a Ana se não tivesse passado por todos. Exatamente, a Ana é um conjunto de Anas, não é? Muito bem. Sérgio, a tua última carta? Caos e improviso. Nossa, já estás a ver o futuro? Já. Ai, peraí. Eu gosto destas aqui, destes sons. Um som, por favor. Ai, pois é isso. Eu estou aqui. Eu queria tanto fazer duas. Pronto, vamos lá. Imita a energia de uma cliente muito difícil. Já imitaste muito bem. Não, estou a brincar. É isto. É assim? Como? A série Sérgio. Eu estou muito boa. Eu vou ter que fazer outra pergunta daqui. Esta foi maravilhosa.
espera. Acredita que isto é mais difícil do que estava à parece. espera. Eu também estava, foi, mas Já Não, as mais difíceis normalmente são estas. descreve a tua aura em 3 palavras. tem 4 quilómetros. Em 3 palavras, 3 palavras. a minha alma. Aura. Aura, a minha energia, complexidade e ocultismo. Portanto, energia, complexidade e ocultismo. Muito bem. Passou a todas. Obrigado. Palma, já agora vou fazer a última pergunta também aqui à Sofia para ser um bocadinho. Som. Para ser justo, não é? Então tem que ser equilibrado. A minha vontade era já fazermos as perguntas todas. Mas, Sofia, se a tua energia fosse uma cor, qual seria e porquê? Se a minha energia fosse uma cor, Yes. uma só, Uma só. arco-íris considera-se. Obrigada de nada, gostei muito deste momento. Adeus. Não, uma cor. Qual seria? Neste momento, é difícil. Se calhar verde, porque estou em processo de cura e a curar os outros, talvez. Muito A bem verde respondido. associa. Eu tenho uma opinião. Ou melhor, tenho uma... Uma tese. Não. Existe, sei. Vou escolher uma carta para tu responderes. Pode ser? Podemos Pode. abrir Uma exceção. um dilema para novo. Um dilema novo para a Ana. Eu sou aqui a negligenciada. Vá lá. Amor terreno ou amor universal? Eu acho que são a mesma coisa, mas se calhar um amor universal. Muito bem. Pronto, está muito bem respondido. Gostei. Está bem, não está? Está assim ótimo, uma... Eu acho que esta Considero que rubrica... seja a Muito mesma bacana. coisa. Consideras que seja a mesma coisa. Vamos então dificultar, porque eu estou a Se sentir... queres fazer outra pergunta, também estou disposto a responder. Não, mas eu só fiquei agora. Meditar ou agir? Meditar ou agir? Depende. Isto eu não consigo responder. Dilema. You have to say yes or you have to say no. E eu vou escolher meditar, embora seja muito de agir. Ok, mas se calhar meditar antes de agir. Pensar antes que assim. Muito bem. Damos então por terminada a nossa rúbrica, que foi um sucesso. Estamos de volta então ao nosso programa de hoje, que eu acho que foi um sucesso. Acho que pelo menos saio daqui um bocadinho mais iluminada, ou gostaria. Queiras ser um pirulão. Não. Eu já não vou com pirilampos. Depois de uma hora de 4 km, eu considero que ou sou um holofote do estádio de Famalicão ou então não chega. Quero-vos agradecer a vossa presença. Foi um gosto. Gostava muito de vos ter aqui mais vezes. Vamos ver o que é que... Ainda bem, fico feliz. Peço a toda a gente que nos esteja a assistir para nos deixar aqui sugestões. Primeiro, o que é que acharam deste episódio relacionado com a espiritualidade? Podemos abordar mais alguma temática nesta área que vos seja interessante. E se gostaram ou não de ter aqui os nossos dois convidados, Sarezo e Ana Fier, que ambos estão a trabalhar aqui no espaço na Trofa, convido-vos a visitar ou pelo menos a pedirem informações. E a seguir-nos nas redes sociais. Ora, redes sociais, exatamente, redes sociais, que é o Instagram, Instagram, Facebook da Sarezo. E o anafier.pt. anafier.pt no Instagram. Muito bem. Qualquer dúvida que tenham ou queiram entrar em contato com estes dois terapeutas, já sabem como fazê-lo, ou então podem fazê-lo através aqui do nosso canal. Temos os contactos disponíveis. Queria aproveitar este final esotérico e mais uma vez reforçando que estamos na Noite das Bruxas, vou-vos pedir aqui para terminar uma coisa muito interessante, que era a parte que eu mais estava aqui a querer que viesse à baila. Posso começar por ti, Sérgio? Uma história, daquelas histórias assustadoras que tu viveste na primeira pessoa. Conta-nos aqui algum episódio que tu viveste. Assustadora. Espiritual, pelo menos. Eu tenho uma situação, não vou revelar. Não, nem é preciso. Nem vou revelar certas e determinadas situações, mas vou amplificar aqui um bocadinho a coisa. Eu tive uma situação próxima em que uma das pessoas que estava presente teve uma incorporação de um obsessor.
em que, e isto eu tinha à volta de 10, 11 anos, mas lembro perfeitamente como se fosse hoje, e na altura chamaram um médio espírita, que se chama o bruxo da aldeia, em que, aqui para nós percebermos como é que as situações são muito delicadas e daquilo que nos assusta, e eu fiquei com estas imagens na cabeça, a partir do momento em que a senhora entra dentro da casa em questão, diz logo que a pessoa que estava no chão deitada, que estava endiabrada. Ok. Que no português corrente da espiritualidade tinha um encosto ou uma alma obsessor, e que a partir do momento em que vai para atuar perante a pessoa, a única coisa que faz, e isto foi uma coisa marcante, mas isto são coisas antigas, não sei até que ponto é que isto é credível de falar agora, pegou num tacão de mulher, um sapato, e bateu constantemente na pessoa, constantemente, minutos e minutos e minutos e minutos, usar palavras desde sai, filhos da, não vou dizer isto, já toda a gente sabe o que é que vem assim, não é? Filho da pi, e sei que eu assisti àquilo, não sei por carga de água é que deixaram de estar a assistir aquilo, mas eu assisti, também era muito curioso na altura, e sei que passado, estamos a falar em 10 minutos, a pessoa voltou à normalidade, levantou-se como se nada se tivesse acontecido, e não tinha uma única pisadura no corpo. Uau! E estamos a falar que levou porrada. Sérgio, eu desculpa. E não tinha uma pisadura, e perguntava se lhe doía alguma coisa, não doía nada, estava completamente normal, como se tivesse acabado de acordar, e é assustador porque, como dissemos há pouco, o oculto traz muita coisa que nós não sabemos como lidar para o outro lado. Certíssimo, mas agora passando aqui um bocadinho isto para a brincadeira, achei que foi de facto uma história extremamente assustadora. No entanto, eu não consigo evitar de dizer que de tantas marretadas que deu com o tacão, espantou o espírito. Certo? Desculpem, mas não é? Que sim, embora não tenha sido só como será que foi daí que veio os espanta-espíritos? Provavelmente. Mas muito... isso vou deixar no ar. Taca espíritos. Vou deixar no ar para uma próxima etapa, se assim o quiseres. Sim. E teria todo o gosto em participar. A falar um bocadinho daquilo que é, descodificar um bocadinho daquilo que é os espíritos, o que é que são os espíritos elevados, o que é que são os espíritos obsessores e por aí fora. Por mim, fica no ar e eu apanho. Para as pessoas também perceberem um bocadinho aquilo que é a energia mais densa que as envolve. Não acharem que é tudo a mesma coisa. Fica combinado, ok? Passa mesmo pergunta aqui à Sofia para terminarmos. Ana? Enquanto estava a falar, eu estava a ouvir o que eu estava a dizer, mas estava a fazer um reset. Tentar puxar a fita atrás. Sim. Há um episódio que até foi mais recente, embora tenha muitos na infância, mas há um recente que me lembro bem e que me deu um sentimento de terror, vamos dizer assim. Então foi numa fase da minha vida em que havia muita atividade paranormal em casa, e eu estava a trabalhar a parte da espiritualidade, então era uma fase muito crucial de tipo, ou vou para a frente ou paro já com o que estou a fazer. No entanto, eu sou mais teimosa que os teimosos e continuei. O que é certo é que nessa fase, digamos que era uma semana, 2 semanas, constantemente em minha casa aconteciam situações que, pronto, vamos dizer, se calhar assombrações, o que vocês quiserem chamar. Desde acordar com um homem a berrar-me aos ouvidos, eu estar completamente sozinha no quarto, de género acorda, desde ouvir a bater à janela, embora o meu quarto seja no primeiro andar, desde estar a olhar assim para o teto e ver figuras a pairar e então começar a rezar, porque na altura a gente é ignorante, mas a reza funciona sempre. Então eu rezava Pai Nosso, Ave Maria, tudo que me lembrava do catolicismo e mais algumas coisas, e depois abrir os olhos e ver a imagem completamente clara.
E depois as coisas começaram-se a manifestar nos animais, os cães a ladrarem para a parede, para os cantos, não estar lá ninguém, então foi uma sucessão. Scary! E foi um ponto crucial porque naquela fase tinha tudo para desistir, não é? Lá está, a cobardia, não é? Tipo, eu não quero ver mais isto, vou desistir. Mas houve, por outro lado, aquela sensação de não, eu quero saber o que é isto e eu vou lutar contra isto, porque isto existe e eu de alguma forma estou a presenciar. Então eu fui insistindo, fui trabalhando, fui percebendo como me defender, como proteger e as coisas gradualmente foram acalmando, embora aconteça esporadicamente situações. Ok. De facto, acabaste de espantar os espíritos também, mas de outra forma, não é? De outra forma. Água benta. Água benta na sua venda! Pronto, foram histórias bastante, elas diferentes mas iguais em alguns pontos. Engraçado porque normalmente quando ouvimos histórias, embora de pessoas diferentes, há sempre um ponto de fio condutor. Quero fazer-vos a nossa pergunta final. Em poucas palavras, por favor, Sérgio, define-nos. Quem é só o Sérgio? O Sérgio é extrovertido, dinâmico, sério. Detesta a falsidade, detesta cinismo e tenta praticar sempre o bem em prol de alguém. Muitas vezes não é aceito da melhor forma, mas, e isto eu vou aproveitar para dizer diretamente para os nossos, não deixem que os definam, sejam vocês mesmos, escutem toda a gente, mas eu sou só quem gosta de vocês. Conselho sábio. Muito bem. E tu, quem é só a Ana? A Ana é uma mulher que, embora tenha muitas marcas do passado, tenha muitas vivências do passado e de vários passados, não é? Que a gente depois tem acesso, é uma pessoa que está aqui numa luta constante entre a luz e a escuridão que ela própria carrega. E isso reflete-se como espelho no mundo. Então a Ana nada mais é do que uma lutadora. No fundo, é o que todos somos. Tipo, bonito. Não é? Muito bem. Gostei. Falou bonito, né? Falaram-se muito bonito. Eu sei. Muito bem. Da minha parte, eu sou só a Bárbara. Quero agradecer aqui mais uma vez aos meus convidados pelo excelente programa que proporcionaram. Quero dar-vos uma palavra a vocês de gratidão também por estarem desse lado. Peço que sigam a nossa página, sigam também a página dos nossos convidados. Por favor, subscrevam o canal e deixem-nos as vossas sugestões. E lembrem-se, este programa chama-se Entre Mundos e hoje estivemos entre mundos maravilhosos. Até logo e boa noite. Be yourself until the end.